Ação, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8h06. Muito bom dia para você. Sábado 28 de setembro, um sábado lindo, maravilhoso, mais uma vez que Deus está nos proporcionando na fronteira. E vamos começar, né, mais uma edição do nosso programa Diálogo Fraterno. Hoje estamos com um convidado, Marcelo Paulo, da cidade de Uruguaiana, que vem trazer mais informações sobre o tema, né, que é o tema do mês, sobre o suicídio, né? Nós vamos fazer a oração de abertura com a nossa amiga Liz. Bom dia, Liz. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, toda a população em geral. Neste momento, pedimos a todos um minutinho de atenção, que se concentrem, coloquem um copo de água perto da rádio, próximo, para que esta água seja fluidificada com os fluidos salutares e as energias renováveis. Pai de amor e bondade, te agradecemos a oportunidade de estar aqui neste momento, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que possamos todos ter uma boa semana, um bom dia, e que este programa que serve de esclarecimento, de consolo a todos nós, possa chegar aos nossos corações, às nossas mentes, e possam fazer a nossa reflexão. Que os anjos de luz nos acompanhem, que os benfeitores amigos espirituais estejam ao nosso lado, que possamos todos, nesse momento, pedir a Deus, a Jesus, a proteção que merecemos para o dia de hoje. Pedindo a todos os lares que exista paz, harmonia, tranquilidade, em todos os corações que tenha muito amor, muito carinho, muita compaixão, e que a misericórdia divina recaia sobre todos nós. Que as nossas dificuldades que estamos enfrentando neste momento possam ser aliviadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e as nossas emoções. Que Jesus, nosso guia, nosso mestre, nos dê força e coragem para enfrentar todas as demandas que não conseguimos enfrentar sozinhos, para que Ele possa nos dar orientação, nos dar a certeza que jamais estamos sós. Que Deus nos ilumine, que Deus nos perdoe, que nós possamos, meu Pai, ser instrumentos da Tua vontade, divulgando, falando, consolando, esclarecendo e nos esclarecendo. Que Deus Pai guie todas as famílias, todos os homens de bem, os homens de coração limpo, que possamos, juntos, num só pensamento, dizer: obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada pela vida e por tudo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Vamos dar início, primeiramente, né? Queremos agradecer a presença, né, do Marcelo Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso, né? Alguém queira fazer mais alguma abertura? Vamos, o nosso tema de hoje, Jane. Bom dia, Jane. Bom dia a todos. Seguimos, né, o nosso tema sobre o suicídio, né? O Marcelo Paulo veio exatamente para isso, para uma palestra, é isso? Isso, a continuação, né, do nosso tema de setembro. Sim. As reflexões sempre elas retornam, e como a gente trata muito das dores das pessoas, e a gente busca sempre uma reflexão que possa trazer para as pessoas uma forma de se libertar, né, das suas aflições, das suas dores, e o Marcelo vai trazer para nós uma reflexão sobre esse tema aí, né, Marcelo? Pois é, quando nós nos deparamos diante da dificuldade, a doutrina espírita nos traz a luz de forma racional para enfrentarmos muitos problemas, muitos sofrimentos, muitas dores, e aí nós vamos perceber que este livro, que foi lançado em 18 de abril de 1857, por Kardec, o Livro dos Espíritos, traz as respostas
para nos encaminhar, através do nosso entendimento, através do nosso esclarecimento, ter a resposta, enfim, para enfrentarmos tais dificuldades. O Livro dos Espíritos começa aí em 1857, a caminhada da revelação. É incrível dizer para as pessoas que adentram ou têm simpatizantes da doutrina espírita, que o Livro dos Espíritos, que hoje temos com 1019 perguntas, ele é lançado com 501 perguntas. Essas 501 perguntas é o pontapé inicial da luz, é o pontapé inicial daquela promessa feita por Jesus, quando ele diz assim: hei de enviar um Consolador, o Consolador prometido. É os Espíritos, através da doutrina espírita, que chega para trazer a terceira revelação. Adentra ao mundo o conhecimento, a razão pela razão, a razão trazendo o fortalecimento do sentimento. Chega aí este ponto em que Kardec percebe com o lançamento do livro, em 18 de abril de 1857, que algumas coisas deveriam também ser aprofundadas, porque junto ele coloca a Revista Espírita, que é ali como diria, é uma forma de diálogo, é uma forma de interação com aqueles que começaram a ler aquela obra, e ele percebe alguns questionamentos que deveria ser aprofundado. Parte aí para a segunda edição do Livro dos Espíritos, e aí essa é a definitiva, aonde vai de 501 perguntas para 1019 perguntas. Nessa época, Camille Flammarion lança um livro que fala sobre as estrelas, e aí se percebe que é muito, muito, muito parecido com uma teoria dos espíritos, através do Kardec, sobre a questão na casa do meu pai é muita morada. E aí se fala nessa questão que nós espíritas acreditamos, na pluralidade dos mundos habitados. E a gente vai percebendo também que quando aparece a possibilidade de se entender Deus e entrar a Gênese, também há um aprofundamento nessa necessidade que havia do aumento das perguntas do Livro dos Espíritos. Por que se fala em Livro dos Espíritos? Porque a espiritualidade maior, quando abraça a revelação, através de uma pleide de espíritos, traz a nós aquela resposta lúcida, coerente, para que nós, através da nossa evolução intelectual, pudéssemos deixar de lado o custo do perdão. E quando se fala no custo do perdão, é que muitos credos usavam e usam até hoje o perdão como forma de opressão, como forma de questão monetária. Se vocês me entenderam, eu estou dizendo que muitas vezes, quando nós, simples mortais, espíritos em evolução, que erramos, quando a nossa consciência fica, de certa maneira, pesada, culpada, ela necessita ser tranquilizada, ela precisa ser amparada. E o que fazemos? Nós adentramos algum culto religioso, algum credo religioso, para que alguém venha e faça um sinal da cruz, um sinal de passe, um sinal que seja, e aí diz que estamos perdoados. A doutrina espírita vem nos esclarecer que isto é uma consequência que muitas vezes, para dizer bem franco, na totalidade das vezes não tem sentido. Porque a primeira coisa que precisamos é rever aquela atitude com aquele na qual nós faltamos, com aquele que nós prejudicamos. E o perdão tem que ser deste, não de um terceiro. Quando a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, começa a nos esclarecer, nós começamos a entender que Deus, que é justo e bom,
dá a todos nós a condição de evoluirmos, pois somos espíritos que nascemos num processo de simples e ignorantes. E nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita esta condição de forma lúcida das respostas necessárias para o grau de evolução que nós temos. Vejamos, podemos citar todo o processo. Nós espíritas, muitas vezes, quando começamos a conversar com algumas pessoas, por falta de conhecimento, estas pessoas vinculam o nosso conhecimento a algumas práticas. Nós sabemos que isto é falta de conhecimento. Somos comparados a outros credos. Mas nós espíritas que acreditamos em Deus, acreditamos na comunicação com os espíritos, nós acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados e na pluralidade das vidas, que aí entra a reencarnação, acreditamos sim que tudo isso é um processo de cada um nessa caminhada da imortalidade, pois nós espíritos somos imortais. Nós espíritos somos estes que estão aqui para, vida após vida, entender o crescimento naquilo que Jesus nos ensinou, na moral. Por quê? Porque nós acreditamos que somos um processo evolutivo, que já estivemos em quatro mundos. Estes mundos são mundos que vêm lá do mineral, e lá do mineral seguimos no processo para o vegetal, do vegetal para o animal, e agora aqui estamos no hominal. Como esse processo evolutivo, chegaremos sim ao mundo angelical. E aí é uma coisa que nós falamos. Esta pessoa que está ao teu lado, por incrível que pareça, por mais dor que te dê, ela é um anjo. Ele é um grande potencial de anjo, porque ela será um anjo. Aquela pessoa que te causa problema, hoje, por mais que tu veja nesse problema, à noite, quando ela dorme, ela é um anjo. Ela sempre será um anjo. Por isso que vale a pena as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que nós precisamos nos entender como pessoas, como espíritos em evolução, para perceber que a nossa caminhada é para frente, para perceber que nós temos a angelitude como meta. E se nós temos esta meta da angelitude, sem dúvida nenhuma, teremos aquela condição de pensarmos que nós podemos amar. Este amor que nós vamos aprender com o Cristo, o amor do perdão, o amor de encontrar em nós forças para a evolução, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. E é esse Livro dos Espíritos que nós vamos conversar um pouquinho. Nós temos aqui um livro que ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro dos capítulos fala sobre Deus. O segundo capítulo vai falar sobre os espíritos. O terceiro capítulo vai falar sobre as leis, e aí nós vamos entender Jesus através de uma obra aprofundada que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte nós vamos encontrar as consolações e gozos, e aí nós vamos entender um outro livro que faz parte da codificação. Vejamos, quando nós adentramos no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo que está na pergunta 943 até 957, que fala suicídio. Fala sobre o suicídio. E nós vamos ver que nesse tema suicídio, desgosto da vida, um ponto em que a espiritualidade toca, fala sobre este tema específico. Na pergunta 943, Kardec faz à espiritualidade aquela questão sobre: é possível tirar a própria vida? E a resposta é, de uma forma, não é sucinta, mas ela tem um ponto. Não, isto é uma obra de Deus. E este ponto fica claro, que nós não acreditamos que a pessoa tenha esta condição de tirar a própria vida. Mas vejamos, estamos diante de uma dor, estamos diante
de um processo em que cada um tem, através da livre escolha, do livre-arbítrio, a condição para fugir do sofrimento. E nós vamos ver, na sequência destas perguntas, que o suicídio voluntário, e aí nós precisamos entender a diferença entre suicídio voluntário e a loucura, o suicídio através da doença. Porque existem processos que atenuam aquela participação daquele espírito em relação àquele ato. E nós vamos entender que nós precisamos, sim, passar por algumas condições quando cometemos esse desvario. Mas eu digo para vocês, neste momento em que somos 6 nesta sala, o suicídio é uma coisa tão tocante que nessa sala, que somos 6, alguém aqui já pensou ou vai pensar em suicídio no decorrer da vida. Existe um dado que prova que 19% das pessoas hoje encarnadas vão, durante o decorrer da sua vida, pensar no suicídio como forma de atenuar aquele sofrimento. Quando eu estou falando aqui, e eu peço atenção para aos nossos ouvintes, eu peço atenção principalmente para as pessoas se perceberem em suas casas, na sua família. Porque se houver aí um pai, uma mãe e 3 filhos, eu estou dizendo que um desses 5 estará ou está pensando em suicídio. E o que o suicida tem uma dor muito grande. O suicida tem um processo que é necessário efetivamente a nossa participação. O suicida diz para todos, porque todo suicida dá sinais. Todos aqueles que cometem o suicídio dão sinais. E esse sinal, ele é tão explícito, que não adianta depois, arrependido, culpando-se pelo aquele ato, dizer que não tinha visto. Então nós vamos perceber aí que esse espírito necessitado, esse espírito que tem sim esta dificuldade, ele muitas vezes esticou a mão e nós, diante do nosso egoísmo, diante do nosso orgulho, não conseguimos entender aquele pedido de socorro. Nós que nos apaixonamos pela doutrina espírita, aprendemos Jesus na sua simplicidade, sem os desvios doutrinários e sem a mão do homem, porque vem através dos espíritos o conhecimento passado lá no Evangelho, lá no cristianismo primitivo, o sentido da palavra de Jesus. Colocamos em nossos corações, colocamos pessoas simpatizantes de outros credos que adentram a doutrina espírita pela sua razão, porque Kardec tem uma máxima e para mim isso é fundamental. Quando ele diz que a doutrina espírita sempre há de andar com a ciência. Neste ponto me chama muito a atenção. Todos os pontos da doutrina espírita são explicados pela ciência. Todos os pontos. E vejamos, quando a doutrina espírita é explicada pela ciência e nós acreditamos em reencarnação, vida após a vida, nós temos as comprovações que existe sim vida após a vida. Isso nos sinaliza que aqueles que partem antes de nós vamos reencontrar. Atenua o nosso sofrimento no sentido da perda, da saudade física, mas a certeza que temos do reencontro nos consola. Quando nós olhamos e dizemos da certeza de Deus, nós comprovamos a existência de Deus. É as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, na qual eu convido todos para que leiam, descubram o Livro dos Espíritos. Ele está aí para nos colocar de uma forma explícita, porque vem nele também a configuração por parte da ciência. Kardec, ele coloca o Livro dos Espíritos a seguinte denominação: sempre há de acompanhar a ciência.
E no ponto aonde não houver comprovação da ciência, abandone o livro dos Espíritos e siga com a ciência. Essa é uma referência, nos mostra das comprovações e nos mostra a certeza. O interessante é que esse livro, ao ser lançado em 1857, até hoje, não houve nenhuma mudança. Até hoje, a ciência vem comprovando tudo aquilo e vem reconhecendo todas as informações trazidas há 1,5 século atrás. Doutrina espírita, aberta para o nosso coração e para o nosso entendimento. E falar sobre suicídio é falar também sobre amor. Porque quando nós esquecemos de amar, quando nós começamos a entender que esse amar não é nosso, mas é para o nosso todo, ao nosso entorno, nós começamos a perceber que nós temos todas as condições, sim, temos as condições, sim, de levar as pessoas formas de fazer a prevenção em relação ao suicídio. Nos amando, porque nos amando nós começamos a ter forças para que nossos pensamentos, entre aspas, negativos, poderiam nos insuflar a ter pensamentos nesse sentido. Quando nós nos amamos, nós analisamos esse processo e enxergamos a condição de não nos permitir, não nos aceitarmos com esses pensamentos. Mas principalmente, ao nos amar, nós criamos a condição de amar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando estas pessoas amadas, sentindo-se amadas, elas se sentem fortalecidas para que quando esta dor que todos nós sofremos, porque todos nós temos perdas, todos nós temos estas condições em que nessa caminhada terrestre nos fazem sofrer muito pelas próprias escolhas que nós temos, porque temos nós o livre-arbítrio para escolher o caminho. Mas assim como nós plantamos, nós colhemos o fruto na nossa plantação. Chegamos aí aos nossos sofrimentos. Mas quando somos amados, quando percebemos um ambiente de amor, de fraternidade, nós vamos encontrar forças para enfrentar esta dureza do momento. E esta dureza do momento, compartilhada com outros, nós vamos sim passar e não vamos ter a condição de vir a pensar neste tema que é suicídio. Suicídio é uma coisa inerente, ele está em nós. Está pronto para que nós venhamos a colocar para fora e fazer no desatino a busca através desta opção. É um erro, mas é um erro que cada um há de entender por ser um erro. Cada um há de entender que erramos em buscar essa alternativa, porque na própria sequência desse capítulo do Livro dos Espíritos, vai chegar um momento em que Kardec, através das suas perguntas, receberá da espiritualidade um questionamento, uma posição. Que aquele que comete o desatino do suicídio retorna, e ao retornar ele vai passar novamente pela mesma situação em que ele se encontrava quando ele cometeu o desatino. Vejamos, eu tenho uma dificuldade financeira, eu tenho o meu orgulho de tal tamanho que eu acredito que a única forma de eu fugir daquela questão, daquela situação é o caminho do suicídio. Nós, por acreditarmos no vida após a vida, sabemos que este espírito irá passar por algumas dificuldades, até ele se entender que o orgulho, que esta vaidade, estes instintos, terão que ser trabalhados a ponto dele se reconhecer necessitado, dele se reconhecer na necessidade do perdão, de auto-perdoar-se, de pedir apoio, pedir auxílio para a espiritualidade, para sair daquela dificuldade. Ele volta para a reencarnação seguinte, e pelo processo em que ele tirou a própria vida, ele volta quase nas mesmas condições para ver se ele conseguiu evoluir e passar pelaquela dificuldade. Então, nós vamos chegar a uma conclusão que quando o Livro dos Espíritos nos informa e nos mostra este caminho, há de nos dar a força necessária para que, já que estamos aqui, já que estamos diante da dificuldade, nós podemos sim, neste momento,
através do amor, através da fraternidade, através do nosso conhecimento, sim, passar juntos, de forma hermanadas, porque se todos nós somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, podemos dizer que nós, espíritos, somos irmãos. Se somos irmãos, temos obrigações com os nossos irmãos. Primeiro para conosco e depois para aqueles que estão ao nosso entorno. Então nós temos a obrigação de cuidar destes que estão ao nosso lado. E todo suicida, ele dá sinais. Todo suicida mostra que está buscando este caminho, porque não está conseguindo forças para seguir a caminhada. Como todos nós somos espíritos enfraquecidos pela matéria, somos espíritos enfraquecidos pela falta de conhecimento e pela falta de amor, nós vamos perceber, sim, a nossa obrigação junto a estes espíritos, porque nós não estamos aqui por acaso. Estas pessoas que estão próximas de nós porque precisam de nós. E se precisam de nós temos que fazer a nossa parte. Tanto que nós precisamos de nós, essas pessoas, como nós precisamos deles também. Porque nós estamos num momento de planeta de provas e expiações. Nós não estamos aqui para ser felizes totalmente. Nós temos oportunidade de nos melhorar, de crescer e sermos felizes junto com quem está ao nosso lado. E às vezes nós desconsideramos isso. Achamos que teremos que vir numa outra vida com pessoas diferentes. Ledo engano. Nós viremos com aquelas que nós temos as maiores dificuldades e com aquelas que nós temos as nossas afinidades para nos apoiar nessa caminhada. Né? Essa é a misericórdia divina que nós temos que entender. O Jânner tem uma pergunta, né, Jânner? Carlinhos, temos umas perguntas da semana passada do público. Eu acho que vamos fazer o seguinte, nós vamos para o bloco depois, vamos tomar uma aguinha, né? Eu quero, olha, nós temos muita gente aqui, viu? Eu até nos passou já, mas vamos dar um bom dia a todos, né? Muito obrigado pela audiência de todos aí, viu, gente? Tem muita gente conosco aqui, né? E vamos no próximo bloco, a gente vem para as perguntas, né? Muito bom dia, gente. Eu não vou citar nomes, porque tem muita gente conosco aqui, né? Fizemos o seguinte, vamos tomar um cafezinho? Pode ser? Dar uma aguinha para refrescar um pouco a garganta? E em seguida a gente retorna. Você pode ir ligando na linha 3243-3220, fazer seu questionamento. O pessoal está aqui para auxiliar-nos, tá bom? 8h33, seguidinho estamos de retorno. Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão para o Rio de Janeiro, jogo do Grêmio e Flamengo, dia 23 de outubro. Valor ida e volta R$300, sem o ingresso. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth. Para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta R$100. Nos próximos feriados até o final do ano, excursão a Caxias do Sul, ida e volta R$100. Informações na Manduca Rodrigues 506. Próximo ao INSS, telefone 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. A Padaria Trigo Novo oferece a você e sua família o melhor em pães, tortas, bolos e salgadinhos para festas. E lembre-se, salgadinhos, tortas e bolos para sua festa é na Padaria Trigo Novo, Rua Marques Pavão, 244, a 20 metros do final da Andradas. Encomendas pelo fone 3243-5957. Padaria Trigo Novo. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade. 3968-6868, 3968-6868.
Guia Cidade 39686868. A melhor informação 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Informe Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Oito horas e 36 minutos, já estamos de retorno. Vamos tentar falar pelo menos o nome do pessoal aqui, né? O Paulo, a Tânia também que está ligada conosco, Pati Machado, Maria Elvisa Monitor também. Quem mais tem por aqui? O Marcos Morelli, Ana Rodrigues, Ayrton Braz, um abraço para você também. O Ayrton é o grande responsável por todo esse estúdio aqui, viu? E o cara tem um arquiteto bárbaro, né? A Ana Rodrigues, quem mais estamos por aqui? O Antônio Carlos Borges, Dinamar Machado, Rosana Pinto, beijão para você, Juan Santana, Elisete Alves, o Paulo Renato, a Graciela Soares, Eusamar Oliveira, bom dia para a senhora, o Sérgio Santos e outros tantos que passou, me perdoem, né? Mas passou. Mas igual, um bom dia, tudo de bom para vocês, bom final de semana, obrigado pela audiência de todos, né? Passamos então para os questionamentos, né, Jané? As pessoas estão com a gente aí, né? Isso, Carlinhos. Tivemos algumas perguntas, né? Desde a semana passada, né? Todo mês, que é prevenção ao suicídio. E tem aqui uma pergunta do Flávio Pereira. Tem um familiar que está doente já faz um tempo e anda deprimido e não quer se alimentar. Como o Espiritismo vê isso? Vamos pedir a colaboração. Essa é uma questão assim, ó, que nós precisamos entender, é o seguinte: o primeiro passo não é o Espiritismo. O primeiro passo que nós precisamos entender é a questão de nós, sendo ou não sendo espírita, como pessoas que acreditam em Jesus, como Jesus procederia. Nós temos que cuidar desta pessoa, temos que nos preocupar com esta pessoa. Ela não está comendo, ele está sinalizando que tem uma dificuldade. O que nós estamos fazendo? Nós podemos levar para os outros as soluções como forma de fugir, desculpe ser tão explícito, fugir desta questão. Precisamos de orientação? Precisamos entender qual é a nossa função diante desta dificuldade? Sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos sempre cuidar destas pessoas, buscar apoio médico, buscar apoio psicológico, dar o nosso melhor, e o nosso melhor muitas vezes pode ser apenas uma prece. E olha que apenas é uma relação muito difícil, porque uma prece, quando feita de coração, tem uma força imensa, porque a prece leva, através do nosso pensar, este sinal vibratório positivo que leva, sim, um apoio importantíssimo para este necessitado. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Estar junto desta pessoa não é acaso, é a nossa função. Porque nós acreditamos nos resgates, nós acreditamos que estas pessoas que estão ao nosso redor estão ali para que nós aprendamos. Vejamos, quando passamos por determinadas dificuldades, nós aprendemos o que? A paciência está junto, e esta paciência nos melhora. A resiliência também é uma ferramenta que precisamos trabalhar em nós. A humildade, enfim, estas virtudes que nós sempre deixamos de lado, porque o instinto bate na frente e diz assim, ele que cuide dele mesmo. Será que é isto? Será que Jesus faria o quê? Porque ali no capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, diz Jesus: venha a mim os aflitos. Será que esses aflitos estão de que forma? Estão longe de nós? Ou estão pedindo a nossa ajuda e nós querendo dizer a todos que somos seguidores deste Cristo, que Ele está à frente desta caminhada como a bandeira do cristianismo, levando o ensinamento do amor, e nós apenas dizemos que o seguimos, mas a prática do amor nós não colocamos em nossas vidas e nem na vida daqueles que estão ao nosso redor. É nessa hora, sim, que nós precisando amar, colocando a prática, vamos pegar estas pessoas que são sofridas, mas que são importantes para nós, e nós vamos dar o nosso amor. E nós amando, nós vamos conseguir auxiliar esta pessoa, atenuando a sua dor. E é bom lembrar também para esse irmão e para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, que a nossa equipe do programa Diálogo Fraterno, nós nos propomos a fazer visita. Então, se você quiser a nossa visita, uma palavra de consolo, de carinho, né, nós estamos aqui, ao teu dispor, tá bom? Marcelo, quando a pessoa ela deixa de se alimentar, ela de alguma forma ela não está tentando abreviar a vida, seja de alguma forma diminuir aquele sofrimento, seja matando, né, a dor, digamos assim. Existe aí para nós, dentro desse segmento, o suicídio indireto. O que seria o suicídio indireto? É aqueles amigos, irmãos, espíritos irmãos, que buscam através de algumas formas, indiretamente, estão estimulando a possibilidade de um suicídio. Vou dar um exemplo simples. Quando eu pratico algum esporte, por exemplo, um paraquedismo, é um esporte. Mas o risco de eu vir a óbito, de há um erro naquele paraquedas, é um risco. Eu estou ali, por incrível que pareça, sendo um suicida indireto, porque eu estou arriscando a minha vida. Quando eu uso da comida em exagero, eu estou colocando também o suicídio indireto como ponto de interrogação na minha encarnação. Quando eu uso a bebida, quando eu uso muitas coisas em exagero, eu estou sim sendo um suicida indireto. Bom, esta pessoa a não comer, ela tem suas responsabilidades. Ela precisa entender que há aí uma necessidade de acompanhamento médico. Precisa entender. Mas ela precisa fazer a parte dela. Se ela não deixar que este pensamento suicida se aproxime, é responsabilidade dela. Ela precisa se auto-entender. Ela precisa passar por essa dificuldade. Mas ela precisa passar para o próprio crescimento. Ela precisa entender que as provas... Tem uma passagem no Evangelho, me ajudem, é um debate, porque senão acaba só eu falando. Tem uma passagem no Evangelho que diz, em relação ao fardo, que nós temos a força necessária para carregar aquele fardo. Será que o acaso está em nós? Sejamos francos, será que Deus nos daria uma prova que não teríamos condições de passar? Eu acredito, particularmente, que todas as dificuldades nos engrandecem e que tudo aquilo que acontece conosco nos transforma, mas nos transforma para melhor. Muitas vezes a doença é um chamativo para que a gente perceba os nossos pequenos equívocos ou os nossos grandes equívocos. Vejamos, nós vamos usar da máxima através da dor para termos o tempo para nos enxergar. Porque, por incrível que pareça, a nossa rotina nos consome de tal maneira que muitas vezes quando estamos na cama, necessitado dos outros, alimentado pelos outros, nós temos o tempo para perceber que nós não nos perdoamos. É incrível dizer que nós vamos ali, naquele momento de sofrimento, começar a rever alguns valores e nós vamos enxergar que naquele momento, ao rever os valores, nós estamos crescendo. E aquela doença que nos causa dor, que nos causa sofrimento, foi o ponto de partida para a nossa
revisão interna e nós nos percebermos que precisamos avançar. Precisamos amar, precisamos nos perdoar, precisamos sim encontrar soluções através de coisas que estão dentro de nós. E aí nós vamos nos fortalecer para começarmos a comer, para começarmos a fazer a nossa parte. Sim, fazer a nossa parte. Porque se Deus, que é Pai justo e bom, nos deu este fardo nós podemos carregar. Nada acontece por acaso. Todos esses acasos são experiências, são provas para que nós possamos passar e seguir o caminho evolutivo. Porque se nós temos a angelitude como meta neste primeiro processo, e ainda nos encontramos aqui falhos e ignorantes, não é por acaso que Jesus vem e nos traz a mensagem do amor, porque nós sabemos que existe apenas 2 caminhos para seguirmos em frente. Um é pela dor e o outro é pelo amor. Quando nós não amamos, nós sofremos. E por que nós temos que ter a dor para aprender, né? Nós temos que sofrer, ou ver pessoas que a gente ama sofrer. Então, é um questionamento que a gente faz uma reflexão. Por que nós adoecemos? Por que nós não fizemos os tratamentos adequados quando são indicados? Por que nós nos deixamos ficar no final de tudo, né? Para dizer, que pena, porque eu não reagi antes. Então, sempre é hora de reagir, sempre nós temos oportunidade, e os cuidadores, ou as pessoas próximas, as pessoas com dificuldades, que não queiram se alimentar, que não queiram fazer o tratamento, que isso acontece muito. Ah, não quero tomar o remédio, não quero fazer o tratamento, não tomo como deve ser, e depois eu assumo as consequências dos meus atos, né? Isso é claro, né, para todos nós. Bom, aqui tem uma pergunta da Johnny do Centro. Uma pessoa que se droga ou ingere bebida alcoólica, sai dirigindo, bate o carro e morre. Isso também é uma forma de suicídio? Bom, diz no Evangelho que a embriaguez, como a loucura, trata-se de suicídio inconsciente. Não sei se vocês querem falar mais um pouquinho, que nós estamos com várias perguntas e aí não teremos tempo suficiente, teríamos mais coisas a falar. Na realidade, todos os nossos atos, nós como seres humanos, né, como o Marcelo falou, atingimos o reino nominal, nós temos uma faculdade que nos difere dos outros seres vivos, que é a inteligência e o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, quando nós tomamos essa decisão, que no direito penal dizia que não seria culposo, nós não temos a intenção de causar a morte, mas nós estamos criando todas as condições para que possivelmente isso possa acontecer. Então, isso é uma questão de livre-arbítrio, né? É uma questão de nós termos a consciência de que nós poderemos isso ocorrer, poderemos também não só tentar contra nós, mas contra outras pessoas. E do meu ponto de vista, à medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos nos despertando, a gente vai tomando a consciência desse tipo de atitude e nós vamos crescendo interiormente e aí nós vamos como que nos desvencilhando de realizarmos novos processos, novas atitudes desses. Então, na realidade, quando nós temos esse tipo de atitude, nós estamos incorrendo num possível suicídio indireto, né, que já foi falado anteriormente pelo Marcelo Paulo. A próxima pergunta que nós temos aqui é da Clarice, lá do Prado. Ela diz assim, uma jovem que sofre violência sexual e por vergonha dessa situação se suicida, como esse fato é tratado pela visão espírita? Oi, Clarice, que bom que tu fizeste essa pergunta. Muito boa a tua pergunta. Vejamos. Espírito em evolução, diante da violência física, essa violência poderia ter acontecido nesta questão sexual, poderia ter acontecido na questão psicológica, enfim, nos leva
a buscar o suicídio como forma de atenuar aquela dor que passamos. Porém, a pergunta que eu gostaria de te fazer: será que Deus, nos colocando à prova, não estamos voltando a uma situação que teríamos passado, como já comentamos, numa vida anterior? Será que alguns resgates que nós temos, será que não está nos colocando à prova nesta questão de olharmos de forma contundente? Eu poderia te dizer o seguinte, que muitas vezes o egoísmo, nosso orgulho, nós não pedimos ajuda. Esta pessoa precisa de ajuda, ela precisa dividir. Nós vivemos entre iguais. Quando vivemos entre iguais, nós temos aquilo que é a máxima da justiça para regrar estas ações. Será que se nós levantássemos a bandeira da justiça, por mais sofrendo a dor de um absurdo que é uma violência sexual, será que nós não estaríamos naquele momento de dor ajudando outras pessoas que passam pela mesma dor? Nós podemos enfrentar, através do nosso egoísmo, esse tema da seguinte forma: vou buscar matar a minha dor me matando. Ou nós podemos usar deste sofrimento como forma também de ajudar outras pessoas. Dizer que aquilo acontece e, por incrível que pareça, a violência sexual hoje, ela ocorre na grande maioria dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Será que quando eu dou o grito de alerta, por mais sofrido que seja, eu não estaria ajudando outros? Qual é o nosso papel? É a escolha do vitimismo, a escolha de dizer para todos, eu fui vítima de um sofrimento absurdo causado por alguém na qual eu confiava? Ou eu posso dizer, eu fui vítima, como muitos, mas eu quero fazer um alerta. Se aconteceu comigo, pode estar acontecendo com uma criança, pode estar acontecendo com um jovem, um adolescente, e nós precisamos entender que todas as experiências são fruto para o nosso crescimento. Nós precisamos usar desse fruto para entender que ele pode ser amargo, sim, mas quantas frutas são amargas e são maravilhosas através de um suco. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. É a dor que vem batendo na nossa porta para dizer que precisa ser entendida. Vejamos, aí foi um estupro e uma pessoa que está com um câncer terminal. Ela tem o direito, então, de buscar o suicídio? Não, não tem. Não tem. Porque a dor que dá um câncer terminal, em que a pessoa tem que usar medicamento muito forte, naqueles momentos em que o medicamento está passando e ela começa a sofrer, talvez ela esteja naquele momento pensando assim, eu estou na cama, mas eu comecei a me amar. Eu estou na cama e eu comecei a me perdoar. Eu estou na cama e quero aquele na qual eu faltei pedir perdão. E vejamos que aquela dor terrível faz dele um homem melhor. Então é nestes momentos de sofrimento que nós temos que levantar a bandeira e dizer assim, nós somos maiores do que isso. Nós somos melhores do que isso. Porque as pessoas me machucam, eu me machuco, mas eu tenho condições de sair desta situação. Transforme sua dor em atitudes de amor. Aqui a próxima pergunta. Uma pessoa que se automutila é um potencial suicida? É o Renato que fez essa pergunta. Pode responder aí, Marcelo Paulo? Oi, Renato. A tua pergunta vai de encontro de uma situação bem interessante. Nós estamos vivendo uma era em que a aproximação das redes sociais, dos jogos, da interação que nós temos no plural, né, na rede, permite em que determinados jogos estimule uma situação que para mim é muito nova. Vejamos, nós jovens, não, eu tenho até neto, então não sou nada de jovem. Mas nós vamos ver assim aqui, tem jogos que chegam para nós em que eles estimulam a passar por etapas.
E uma das etapas está em a pessoa entender que ela precisa se automutilar. Vocês já devem ter ouvido falar da baleia azul, já devem ter ouvido falar da Momo. A Momo chega a ser não é um absurdo, porque eu tenho dificuldade de entender, mas ela tem um dos processos quase finais. A fase é aprender a fazer uma forca, depois o passo seguinte é botar pescoço nessa forca, e a última fase é subir num banco e colocar o pescoço dentro daquela forca e chutar o banco. Olha que interessante. Para mim, que tem 53 anos de idade, eu acho muito difícil de entender esse jogo. Agora, para uma criança de 6, 7, 8 anos, que ainda não tem o discernimento, pode achar aquilo bonito, pode achar aquilo diferente. A mesma coisa está na automutilação. Chamar atenção, diriam os adultos, esta pessoa está querendo chamar atenção. Muitas vezes o chamar atenção tem por trás um grande sofrimento, pode ter um abuso sexual, pode ter uma perda de um ente querido, pode ter uma situação de total abandono, pode haver vários fatores. Acontece que nós temos dificuldade de ouvir pessoas, nós queremos falar, a pessoa se aproxima de nós querendo nos dizer alguma coisa e nós fizemos uma palestra. Nós falamos das nossas verdades, nós falamos do nosso julgamento, dos nossos preconceitos. E aquela pessoa que chegou ao nosso lado para dizer que está sofrendo porque teve um abuso sexual dentro da família, porque teve uma dor que foi a separação dos pais, porque teve uma dor porque foi a morte do avô, da avó, de um amigo, de um querido, porque teve, diante da dificuldade na escola, em que ele não conseguiu ter a capacidade de avançar na escola, porque não teve o grau de entendimento das determinadas matérias, que aquilo pressiona ele, que aquela ansiedade dele também é um fator que desregula a harmonia, e ele querendo uma ajuda, não conseguindo a ajuda que ele faz, se automutila. E aqueles que olham dizem assim, ele só quer chamar atenção. Não, ele quer ser ouvido, ele precisa de ajuda. E quando esta pessoa precisa de ajuda, nós avaliamos e criticamos, não abraçamos e não damos a ele aquilo que nós gostaríamos de receber se estivéssemos no caso dele. É os sinais, né, que a gente fala, né? A observação dos pais, dos que está mais próximo, dos colegas, dos amigos, né? Os amigos não é só na rede social. Nós temos amigos virtuais, temos inúmeros. Quantos amigos nós temos fisicamente próximos a nós que possam nos dar esse olhar com carinho, sem julgamento? Então, é uma questão de relacionamento, é uma questão de que a pessoa está pedindo socorro. Ela está com uma dificuldade e a gente não consegue enxergar, que, como bem diz o Marcelo, nós estamos ficando cegos e surdos para as pessoas e para os problemas. Então, é uma reflexão que nós podemos fazer. Marcelo, hoje você fala muito em vazio existencial como a causa, né, de muitas dores e aflições. Esse vazio existencial, ele existe mesmo? Ou as pessoas buscam uma justificativa para compensar, né, certas ausências, né, da sua vida? Que boa pergunta, né? Muito obrigado por essa pergunta. Vazio existencial. É impressionante que todos nós que temos a possibilidade de usar a internet, por exemplo, se nós tivermos, sem fazer comercial, mas se tivermos a condição de usarmos o Google e colocarmos apenas uma palavra neste Google, Jesus, nós vamos ver que esta palavra tem bilhões de acesso, de entendimento. Jesus. Quando nós nascemos, independente da família, nós começamos no decorrer da nossa vida aprendendo sobre Jesus. Nós aqui do Ocidente temos Jesus como referência. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, e nós vamos ter uma pergunta, que é a pergunta mais curta que Kardec faz aos Espíritos, é a resposta mais curta que tem no livro dos Espíritos, que ele pergunta quem é modelo e guia para a humanidade. E a resposta da espiritualidade é
Jesus. Vejamos que o nosso vazio existencial existe, é claro que existe, porque nós esquecemos de Jesus. Vinde a mim os aflitos, diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim os aflitos. Este vazio existencial que poderia ser preenchido com a máxima do entender, viver e praticar Jesus, nós deixamos de lado. Mas, muitas vezes, é necessário passar pela dor para nos perceber da necessidade deste amigo maior que vem nos confortar. Um vazio existencial, poderíamos ir para o caminho em que a ciência nos mostra o sentido na questão psicológica. Mas será que precisamos de ciência para amar? Será que Jesus, que está como estandarte esperando para que estejamos juntos nessa caminhada evolutiva, à frente, mostrando os caminhos, será que não está na hora de nós começarmos a nos amar? Porque este vazio, sim, há um vazio de amor, há um vazio de perdão, há um vazio de felicidade. Será que Jesus não poderia mostrar o caminho desta felicidade? Através da doutrina espírita ele mostra. Ele mostra que quando nós temos a paz interior, quando nós temos a consciência tranquila, quando nós nos encontramos no sentido da benevolência, quando nós nos encontramos no sentido do perdão, nós vamos encontrar ali o caminho da felicidade. E aí, quando nós olhamos este processo de vazio espiritual, é porque muitas vezes nós não estamos enxergando Jesus como bandeira, enxergando Jesus como caminho para a resposta. E assim sofremos, esquecemos do sentido maior que aqui é estar para nós evoluir. Cinderelli, tem outra pergunta contigo aí. Carlinhos, o público está cobrando que até o meio-dia hoje, né? Até meio-dia. Até meio-dia, não tem hora hoje. Vamos tocar um pouquinho mais. Vamos tocar um pouquinho mais. Hoje estamos sem horário. Tem muita gente conosco aqui, gente. Tem muita que vai Lembrando passando. que Que vai temos o passando. evangelho, né, para doar. Tem uma pergunta que diz assim: o suicídio é uma doença ou uma fraqueza do ser humano para fugir dos seus problemas? O suicídio não é uma doença. O suicídio é um tema inerente, quer dizer, ele está em nós. Ele pode se multiplicar com o passar do tempo, porque todo suicida, na realidade, ele não quer matar a dor. Ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Vejamos, eu vou dar alguns exemplos. Já que temos tempo, vamos aproveitar esse tempo. Eu levei para a cidade de Uruguaiana uma entidade que trabalha com suicídio. As pessoas usam esta entidade e ela é disponibilizada para todos. Eu gostaria que o pessoal anotasse aí, porque é um número imenso e é um caminho que ele pode ser auxiliado. Por quê? Porque essa pessoa pode ligar num telefone fixo ou num telefone celular, e esse serviço é gratuito, ele é anônimo, tanto para aquele que liga como para o pessoal que recebe a ligação. A gente não tem como fazer a identificação, a pessoa vai lá para falar. Ela tem, esse trabalho é 7 dias na semana, 24 horas por dia. Gratuito, quem paga a ligação é o Ministério da Saúde. Bom, ocorre o seguinte, que essa pessoa, ela vai ser estimulada a falar. O número desse telefone é imenso. Quem puder anotar, anote, o número é 188. É só isso, 188. Eu sei que é difícil de decorar, mas o número é 188. 188 é? 188. E a pessoa liga para lá a qualquer hora e vai conversar. Por quê? Porque o suicídio, a gente vai entender que é um processo de dor, de sofrimento, porque todos nós colocamos estes traumas, estas perdas, essas decepções, todas essas mágoas colocamos em nós e temos dificuldades depois de desabafar e dividir este sofrimento com outra pessoa. E esse acúmulo chega a um determinado ponto que ele é capaz de nos trazer a cegueira emocional. Esta cegueira emocional é na hora que nós usamos do instinto, não da nossa razão, não do nosso racional, que vai fazer nós matar
ou nos matar. E acontece isso no desespero, né? Desespero, no sofrimento, enfim, de todos aqueles que passam por uma dor. Então nós vamos encontrar jovens de 9, de 10, de 11 anos, que vão buscar o suicídio para aplainar uma dor. E aí a gente vai dizer, mas como? Como é que uma pessoa tão nova pode pensar em suicídio? Vejamos, a gente não consegue mensurar o sofrimento do outro. Uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos faz alopécia. Alopécia e eu sei que muitas mães sabem o que eu estou falando, que ela perde no couro cabeludo, ela perde o cabelo. A gente tem que levantar o cabelo das crianças atrás para ver se não tem algumas marcas de perda de cabelo. Vocês não vão acreditar que essa alopécia foi causada porque essa criança tinha um gatinho, tinha um cachorrinho, tinha alguma coisa e ela perdeu. Se uma criança de 2 anos, de 3 anos, chega a perder o cabelo pela falta, pela a perda, imaginemos nós que temos tantas dificuldades, temos tantas situações acontecendo, tantos dissabores, e a gente não multiplica. A gente só vai interiorizando, vai interiorizando. O que acontece? Muitas vezes, para fugir daquele sofrimento, não enxergando, estou cego emocionalmente, eu cometo o suicídio. Assim como uma criança pode cometer, eu estive conversando com um senhor de 88 anos, 88 anos, e ele foi a suicídio. Então, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando de uma questão que é inerente, ela está em nós, porque não é o outro que vai nos levar ao suicídio. Sim, existe um caminho que existe em que nós podemos estimular uma pessoa no suicídio, mas tem uma situação. Este ponto é uma referência. O acúmulo de sofrimento em nós nos faz, muitas vezes, achar que este é o único caminho. E eu vou dizer, ninguém está livre. Ninguém está livre. Eu conheci um senhor, e muitas vezes a gente tem assim, a responsabilidade só se dá conta depois que o fato aconteceu. Eu estava num seminário espírita, conheci um dos senhores que tinha maior conhecimento espírita do meio onde eu me encontrava. Nós estivemos juntos no sábado à tarde, passamos toda a tarde juntos, num lugar, num ambiente extremamente harmonizado, vivemos ótimas horas juntos, e no outro dia de manhã, que continuava o seminário, o pessoal foi chamado às preces e aos momentos de reflexão, que aquele senhor, com uma bagagem imensa da doutrina espírita, com todo o esclarecimento, porque em muitos lugares ele levou a palavra da doutrina espírita, ele tinha se suicidado. Então mostra que o sofrimento está para todos. Nós espíritas, nós que amamos, nós que vivemos o perdão, nós que vivemos esse sentimento de crer que somos seguidores do Cristo, e sendo seguidores do Cristo estamos isentos, não é verdade. Nós temos que, dia após dia, trabalhar, sim, esta questão para que nós evitemos em nós este pensamento que é inerente. Porque muitas vezes, por não termos a condição da dor, de enfrentamento da dor, a gente busca o desatino, e no desatino pode desencadear esta questão. É importante colocar também que 90% de casos de suicídio podem ser evitados com uma conversa, com um diálogo fraterno, de um acompanhamento, tirar o foco da pessoa. Porque a pessoa encontra-se numa crise existencial, uma crise de sofrimento profunda, e se desespera. Mas nós temos que entender que são momentos que nós passamos. E o suicídio não tem depois, não. Ele tem a prevenção. Nós temos que fazer a prevenção, esclarecer. As pessoas se matam, ou se tiram a vida, ou se saem desse momento que estão nessa encarnação, por achar que vai resolver os seus problemas. Ledo engano. Nós não vamos resolver o que nós não conseguimos resolver aqui. As dificuldades vão nos acompanhar. A gente tem que entender, pelo menos na doutrina espírita, nós temos clara essa questão, que quando a gente desencarna, nós não viramos anjos nem demônios. Nós somos o que somos aqui. Nós levamos essa bagagem conosco para o plano espiritual quando nós formos. E nós temos que fazer novamente essa caminhada. E é interessante nós sabermos que ninguém da nossa família, ninguém dos nossos amigos está livre dessa possibilidade.
E também que quando a pessoa se tira a vida, se suicida, ela não resolve o problema dela, como ela pensa resolver. Ela cria vários outros problemas, principalmente naqueles que ela deixa aqui, que ama. Porque fica achando, o que eu tinha que ter feito e não fiz? Por que eu não me dei conta? Por que eu não percebi? Né? Há um vínculo, ou um círculo de culpa, de culpabilidade e dos porquês. Se eu tivesse acontecido isso, já passou. Então, a prevenção, por isso que esse mês todo, esse tema, nós estamos falando nisso, tivemos várias palestras, teremos mais palestras ainda, voltaremos ao assunto quando for oportuno, mas maciçamente no mês de setembro, Setembro Amarelo, nós estamos mas informando em todas as áreas, nas escolas, nos centros espíritas, aqui na rádio, né? Vários segmentos nos acompanham nessa caminhada, porque nós estamos no despertar, né? Da consciência para que a pessoa chegue a essa conclusão, procure os recursos necessários e saiba que pode contar. Então, 188, por exemplo, como disse o Marcelo, a ligação gratuita, liga, fala, desabafa, conversa, né? Mas é aquela questão, se a pessoa já está predestinada a isso, se ela quer fazer isso, se ela tem vontade de fazer isso, tu pode tentar ajudar, mas também ela vai colher aquilo que ela plantou, né? Então, a gente fica bem claro essa questão. Sabe que o Marcelo falou ali sobre a respeito desse senhor espírita, né? Há uns anos atrás, um pastor nos Estados Unidos se suicidou e houve um pastor aqui no Brasil que bateu muito sobre o suicida. Falou muito. E essa semana ele veio se suicidar também. Né? Então é bem complicada a situação do que se vivencia em todos os setores, né? Todas as classes sociais, né? Querido amigo, a questão do suicídio ela é tão pontual que nós não estamos longe disso. O que nós precisamos entender é que nós precisamos dia após dia nos fortalecer, porque muitas vezes a dor ela é tamanha e quando a gente fala na dor tamanha, cada um de nós sabemos o que é dor, porque nós não conseguimos mensurar com a dor do outro, mas a gente sabe quanto nós sofremos com determinadas situações e isto vai nos levando a encher o nosso coração de sentimentos não positivos, mas sentimentos negativos, de sofrimentos. E como nós não temos o hábito de compartilhar, de dividir os nossos sofrimentos, muitas vezes por preconceito, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por nos sentirmos incapazes de nos abrirmos, nós vamos acumulando e chega um ponto que o desatino, chama-se cegueira emocional, faz com que a gente quer matar aquele sofrimento e acaba se matando. Por mais que seja contraditório, por mais que tenha passado um período imenso falando que aquilo não seria possível. Vejamos um caso, por exemplo, de um viciado. Um viciado entra para uma clínica de recuperação de drogados, e aí vocês vão ver que existe muitos, e daqui um pouquinho ele sai da droga, e ele começa a fazer o quê? A divulgação contra a droga, vai ensinar as pessoas, e ele diz, a primeira coisa que ele diz, eu fui viciado. Não, eu sou viciado. Por quê? Porque ele pode voltar à droga, a utilização da droga. Eu já pensei 3 vezes em suicídio. E por pensar 3 vezes em suicídio, eu estou aqui falando sobre suicídio. Eu todos os dias penso que esse dia vale a pena, que eu tenho obrigação de ser feliz, que eu tenho obrigação de me amar e amar as pessoas ao meu redor, que parte de mim e não dos outros. Eu tenho obrigação de olhar para mim e dizer que eu sou importante porque a vida não aconteceu por acaso. E eu tenho que entender que Deus está me colocando o acaso para a minha evolução. Então eu tenho que utilizar o meu dia para ser feliz. E a felicidade não está no grande, a felicidade é o momento. E para mim, nesse instante, eu estou extremamente feliz, porque eu estou aqui abraçando o livramento, eu estou aqui encontrando cada um a possibilidade de dizer que Deus vale a pena, que Jesus, que é modelo e guia para nós, nos ensina o amor. E este amor, que é muito grande, ele há de compensar e ele há de atenuar os nossos sofrimentos. Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento. Porque se eu tivesse agora um dos meus netos, ou um dos meus filhos, ou os meus amigos queridos,
eu abraçaria eles de uma forma muito querida, dizendo, vocês são importantes para mim, porque vocês fazem o meu dia especial. E este dia especial não tem preço, porque na hora que eu me deitar, eu vou dizer que eu ganhei mais um dia. Eu já pensei em suicídio 3 vezes. É bem complicado, né? Mas é vida. Alguém queria falar mais alguma coisa aí? Acrescentar mais alguma coisa? Só na continuação daquela reflexão, né, Carlinhos, falando do vazio existencial, ele parece que a gente fala em vazio, mas na verdade parece que está repleto de dores, né? Nós temos um recipiente repleto de dores e falar, como disse o Marcelo, né, falar das dores é a cura, né? A cura passa pelo diálogo. Então, o vazio existencial, as pessoas costumam dizer, eu sinto um vazio existencial, mas na verdade as pessoas estão repletas, né, de aflições que precisam colocar para fora. Né, Marcelo? Isso passa por essa, né, reflexão, a pessoa se libertar, ou seja, esvaziar esse copo, né, repleto de dores. Né? O Marcelo falou uma coisa ali, também está completando, é que o falar é que nós temos que saber quem é que vai nos ouvir. Essa outra parte que também se complica bastante. É por né? isso que a gente coloca que, pelo menos nas casas espíritas, todas as casas espíritas, praticamente, tem um setor que é o atendimento fraterno, né? Onde as pessoas são preparadas, são qualificadas, né? E estão ali para receber os irmãos. Antes dos trabalhos da doutrinária, por exemplo, a exposição espírita, né? Ou se marca horário, algumas casas se marca horário para atender individualmente, e já o plano espiritual já determina quem vai atender. Né? Então, o que é o atendimento fraterno? É ouvir a pessoa. Não dizer o que ela vai fazer, porque isso é uma questão pessoal intransferível, individual. Então, vai ouvir, que a pessoa se ouvindo, como disse o Marcelo ontem, numa das palestras que ele fez, sobre o eco, né? Ele vai ouvir e tu repete aquilo que ela te disse para ela entender o que ela está falando. E esta reflexão e este se ouvir através de uma outra pessoa, e só de falar já alivia aquela carga emocional que ela está carregando, para que ela possa procurar alternativas, né? Para ser auxiliada, e também as influências espirituais que acompanham, que foi falado no programa anterior, também o próprio irmãozinho que está acompanhando aquela irmã, ou aquele irmão, se é num problema de obsessão, num problema de influência espiritual, um problema de depressão, que deixa ela ficar cada vez mais desacreditada na vida, no amor e nas pessoas, ela também será evangelizada e doutrinada. Então, esse é o compromisso hoje das casas espíritas, de certeza as igrejas, os cultos, os pastores evangélicos, todos têm uma forma de ouvir, né? Mas aquele ouvir mesmo, ouvir olhando no olho, dizendo que a pessoa é importante, que ela pode se ajudar, e ela pode ser ajudada dependendo da decisão dela, se quer fazer ou não quer fazer. Então, se o Marcelo quer complementar, alguém dos colegas quer complementar? Eu só gostaria de acrescentar que o Centro de Vibração da Vida, do 188, né, que instituiu o Setembro Amarelo, acho que junto com o Conselho Federal de Medicina, né, o mote da campanha é falar é a melhor opção. Então, que as pessoas falem de seus problemas, sejam problemas, pequenos problemas, grandes problemas, que a gente não fique com os problemas conosco, que a gente compartilhe. Hoje nós estamos esse verbo compartilhar utilizado tanto no Facebook, nas redes sociais, e nós compartilhamos muitas vezes os problemas dos outros, informações dos outros, e nós não compartilhamos as nossas situações difíceis, ou até mesmo os nossos momentos de felicidade. Então vamos procurar alguém que a gente julgue, que seja uma pessoa que possa nos ouvir, sem nos condenar, sem nos julgar, e falando, com certeza nós vamos estar criando condições para que a gente venha refletir e passar por essa situação que, sem dúvida, todos nós passamos. Todos nós, sem exceção, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar um dia. Então, vamos procurar conversar, vamos procurar falar, vamos desabafar, que com certeza, com a ajuda dos outros, nós vamos superar todas as dificuldades que nós temos.
Deixando também, né, que a programação do Diálogo Fraterno, todos os sábados, às 8 às 9 horas da manhã, nós temos uma pessoa que está aqui, né? Não precisa, o pessoal pode ligar para cá, não precisa nem se identificar, né? É uma forma também do pessoal poder ter um alento, enfim, né? Uma pessoa que oriente da melhor forma possível, né? O nosso colega Vanderly hoje está no atendimento fraterno, no telefone. Ao telefone. Isso, né? E a pessoa pode ligar, não precisa nem se identificar, viu, gente? Tá bom? Alguma acrescentar? Agora sim, nosso tempo toda vez, né? O programa sempre fica um gostinho de quero mais. Quero mais. Né? E as pessoas estão entrando aqui, a Lenira também, a Sandra Liliane, a Rosane Pinto, Galdino Alvarez, enfim, uma infinidade de pessoas ligadas com a gente aqui, né? Bom, pois não, Lenira, queria falar alguma coisa? Lenita. É assim, só para dizer assim, ó, que enquanto nós, no materialismo, né, nos diz o Evangelho, né, que dá a covardia moral, muitas vezes nos induz ao suicídio, a doutrina espírita vem e nos esclarece e nos apresenta aí a coragem moral, porque aí nós vamos enfrentar as vicissitudes, né, os dissabores, as aflições, de uma outra forma, vendo que a vida não acaba com a morte do corpo. E aí nós teremos ainda o prazer, né, mais 2 oportunidades de ouvir esse nosso irmão querido, que está doando seu tempo, em nosso benefício. Hoje, às 16 horas, lá na Associação a Casa de Tiradentes, né, Marcelo Paulo lá estará. E à noite, quem não puder ir à tarde, ou quem quiser também participar as 2 vezes, lá no nosso lar, na Vigário Jobim, 99, também Marcelo Paulo, hoje às 20 horas, vamos esperar por você lá. Encerrando o programa de hoje, ainda ficaram perguntas, né, para o próximo sábado, vamos responder com carinho a todas, dando atenção, lembrando do CVV, né, 188, lembrando que nós nos propomos também a fazer uma visita a você que quer ouvir uma palavra de consolo. Coloque a sua água e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus, a mãe desse nosso Mestre, que sabe dos sofrimentos de todas as mães, que possam, nesse momento, adentrar aos lares, aos trabalhos, levando à luz a força necessária para esse irmão que está precisando. Ilumina, Mestre Jesus, a mente, o coração. Fortalece, Mestre, porque Tu sabes das nossas necessidades, muito mais do que nós mesmos. Fortalece aquele irmão que sofre nesse momento, seja pelas dores do corpo, seja pelas dores da alma. Fortalece e ampara, para que possamos todos prosseguir na caminhada, olhando nos Teus olhos de amor, de paz, de compreensão, de sabedoria, Mestre amado. Que todos possamos receber, conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento. Abençoe e ilumina cada um de nós. Te agradecemos uma vez mais por estarmos aqui. Agradecemos por esse irmão querido que está doando uma grande parte do seu tempo em nosso benefício. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a todos os benfeitores amigos que se fazem presente. Que possamos retornar aos nossos lares em segurança, com paz e harmonia. Muito obrigada.
Que assim seja. Que assim seja. Eu acho que acredito que o Marcelo Paulo queria complementar. Pois não, Marcelo. E eu quero agradecer a oportunidade de aqui vir conversar com os queridos amigos e dizer que o suicídio pode ser um caminho, sim, mas o caminho do amor, o caminho de Jesus, há de nos dar a possibilidade de sermos felizes hoje, junto com as pessoas ao nosso redor, junto a esse pensamento maior, a esse sentimento maior que é o amor. Jesus está próximo de nós. Eu gostaria de convidar a todos para que lembre sempre de Jesus na dificuldade, independente do credo. E aí nós vamos ver quando ele diz, vinde a mim os aflitos. Muito bem. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, Marcelo Paulo, seja bem-vindo, Santana Livramento. Nova Aurora estará sempre à sua disposição, viu? E a todos vocês que tenham um bom final de semana, né? E lembrando sempre que hoje teremos, então, a palestra, né? Do Marcelo Paulo, às 20 horas, é isso, no Centro Espírita Nosso Lar, mas teremos uma antes, né? Também, às 16 horas, na Associação Espírita Casa de Tiradentes. Casa Quem quiser comparecer, né? o endereço é Armando Silveira, 290. 290, muito bem. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, muito obrigada. São 9 horas com 26 minutos, encerramos aqui mais uma programação do Diálogo Fraterno, mas segura que eu já retorno rapidinho com você. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. Mais um ano de conquistas e vitórias. Um ano de luta, renovação e progresso. Ano em que o reconhecimento foi a ponte para novos caminhos. Agradecemos a todos os nossos ouvintes.